Ele é a satisfação plena sobre nós. Ele é aquele que pode nos dar o que é necessário. O pão da vida que nos sacia. O pão da vida que nos mata a fome de modo eterno. A insatisfação humana é porque temos buscado as coisas deste mundo para nos satisfazer, sem perceber que só Deus pode nos trazer a plenitude de uma satisfação eterna. Vamos então cantar de pé o hino de número 70. Hino de número 70. Fiquemos de pé, irmãos. Da gente fazer de novo para os irmãos que aprenderam agora. Tenho certeza que boa parte aqui não conhecia, não é verdade? Vamos tentar mais uma vez. Agora os irmãos, imagino, tenham pego um pouquinho, podem tentar cantar conosco. Mais uma vez, minha irmã? Oi? Se eu não entendi. Inteiro. Eu sou mau. Eu sou malvado. descansar.
nos assentar então, irmãos, vamos diante desse Cristo que toma sobre si o peso do nosso pecado. Inclusive nos traz a satisfação e nos tira o peso da insatisfação de uma eterna correria atrás dos ganhos desta vida. Vamos pedir perdão a Deus nas vezes em que nós buscamos satisfação nas coisas deste mundo, excluindo o próprio Deus como sendo o provedor dessas coisas, como sendo aquele diante de quem nós estamos e temos recebido todas elas. Baixe sua fronte, vamos orar. Após algum tempo de oração silenciosa, nossa irmã Carla nos elevará a Deus uma oração por todos nós. Amém, meus irmãos. Vamos agora ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, verso 44, e vamos ver que o peso da idolatria é o peso da perda, é o peso de nós colocarmos confiança em coisas deste mundo e acabarmos perdendo. Mas vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o lado daquele que resolve abrir mão das coisas deste mundo a fim de conquistar o reino dos céus ou de usufruir do reino dos céus. Vamos ler juntos Mateus capítulo 13, verso 44. A palavra do Senhor nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos irmãos, é uma perda que vale a pena se deixarmos todas as coisas desta vida para que possamos ter o reino dos céus. Mas a idolatria nos faz perder até mesmo aquilo no que colocamos o coração. É diferente do reino de Deus, que exige tão pouco porque tudo foi feito por Cristo, mas nos oferece tanto, coisas eternas, realidades permanentes em nossa existência. Vamos então cantar diante do Senhor o hino de número 105. Fiquemos de pé mais uma vez, meus irmãos, para cantarmos juntos o hino de número 105.
dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Podemos assentar, meus irmãos, vamos mais uma vez orar, dessa vez intercedendo, buscando a certeza desse amor de Deus que é eterno, que vem desde os tempos mais remotos, esse amor que nos chamou, que nos resgatou, esse amor que nos fez de fato conhecer o reino de Deus e entender que vale a pena abrir mão de todas as coisas da vida por esse reino. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós te bendizemos, Senhor, porque podemos estar aqui, Pai. Confiados, ó Deus, não em quem somos, não no que podemos fazer, mas na obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Que abre diante dos nossos olhos a beleza do teu reino, o valor, ó Deus, de tudo aquilo que tu tens feito e operado em nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que tu venhas a ouvir o nosso clamor, enquanto aqui intercedemos por pessoas a quem amamos, pela vida da dona Nair, Senhor, mãe da nossa irmã Edna, ó Pai, que está para fazer essa cirurgia, para resolver um problema tão grave, ó Deus, e te imploramos que os efeitos buscados possam ser alcançados, ó Pai. Que tu dês o mesmo sobre a vida do Márcio, Senhor, cheio do nosso irmão Vitor. Que tu o abençoes, ó Deus, nessa luta contra o câncer, algo tão terrível, tão difícil, Senhor. Pela vida de sua tia Meire também, Senhor, pela recuperação dela dessa cirurgia pela qual passou. Que tu tenhas misericórdia, Senhor, e a reestabeleça por completo, redirecionando, ó Pai, as suas atividades diárias, Senhor, mas com um coração grato e derramado sabedoria de que recebeu de tuas boas mãos essa bênção. Pela vida do Pai, ó Deus, nosso irmão Vitor Claudinei, Senhor, para que possa conhecer o teu evangelho, amar a tua palavra, buscar a tua presença, Senhor Deus, render-se aos pés da cruz. E assim também o Fábio, ó Deus, dando a ele condições de rever a sua própria vida, a sua identidade, as suas motivações, ó Deus, de acordo com o teu evangelho, buscando a tua palavra, unindo-se à sua família, ó Deus, em serviço a ti, Pai. Pela gestação da Roberta, Senhor, que está nessa luta e passando por dificuldades, ó Deus, que possa ela vencer essas lutas e no momento certo e devido, ó Deus, ter o seu filho em seu colo, ó Pai. Pela recuperação do nosso irmão Valmir, Senhor, para que ele possa estar plenamente restabelecido, retornar ao nosso meio, retornar às suas atividades, ó Deus. Abençoe o Senhor para que cada vez mais ele possa se locomover sem dores, sem dificuldades, Senhor. Pela vida do seu João, Pai, pai do nosso irmão Enéas, Senhor. Tem misericórdia dele, ó Deus, em tão avançada idade, em tão dura luta. Abençoe, ó Deus, para que a sua fé não esmoreça, para que seu coração esteja firme em Ti. Pela Maria, Senhor, que tem também passado por lutas e dificuldades, com dores na sua vesícula. Ó Deus, derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia, ó Pai. Abençoe, Santo Deus, para que possa receber o tratamento necessário, ó Pai, para que possa
estar plenamente restabelecido, ó Pai. Pedimos pela vida de João Irmelino, Senhor. Pai, do Lucas, e o Lucas que tem cuidado, Senhor, da nossa irmã Eliana Zag, ali em Sumaré, ó Pai. Ó Deus, ele que vai fazer uma cirurgia, retirar um tumor no olho, ó Deus, órgão tão sensível, uma situação tão complicada, ó Pai. Que Tu os enchas, ó Deus, da Tua presença, Pai. Que Tu mostres a eles o amor que há revelado no Teu Evangelho nesse tempo e estejas sustentando, ó Deus, essa luta pela qual passam, ó Pai. Que ele possa se restabelecer dessa cirurgia, alcançar os resultados desejados, ó Deus. Prover sobre esta vida, nós Te imploramos, ó Pai. Prover sobre a Tua igreja, Senhor Deus, fortaleça-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na Tua presença, a buscarmos mais e mais de Ti, a desejarmos mais das Tuas coisas, para que não vivamos, ó Deus, amando ídolos, ó Pai, buscando as coisas deste mundo, amando este mundo, amando, ó Deus, e nos olhando, ó Pai, medindo a nós mesmos pelas coisas deste mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para que sejamos um povo que se chama verdadeiramente pelo Teu nome, Senhor. E Te agradecemos, ó Deus, as bênçãos que Tu tens derramado, pela recuperação, pelo bom estado de saúde, pelos cuidados, ó Deus, que Tu tens dado sobre a vida do Cleí, da nossa irmã Gisélia, pela recuperação da Carol, Senhor, da Conceição. Ó Deus, nosso irmão Lourenço, tão grato diante de Ti, ó Pai. Oferece essa ação de graças, ó Deus, pelos Teus cuidados com sua família, Senhor. E cuida de tantos outros, ó Deus, que têm lutado, ó Pai. Tantos outros que estão acamados, ó Pai. Lutando, ó Deus, por suas vidas, ó Pai. Lembramos, Senhor Deus, do nosso irmão Adilson, reverendo Adilson, ó Pai, professor do seminário aqui de Campinas, ó Deus. Tu já fizeste um milagre sobre aquela vida, ó Pai. Tu já trouxeste uma recuperação inesperada, ó Deus, pelos médicos, ó Pai. Continua operando sobre aquela vida, ó Pai. Restabeleça-o completamente, Senhor, nós Te imploramos. Pela vida do reverendo Everton Tocachique, ó Pai. Que Tu o abençoes, o guardes, ó Deus, o sustente, Senhor, também que está no hospital, acamado, buscando, ó Deus, recuperação do Covid, ó Pai. Pelo reverendo Milton, ó Deus, em Vitória, que também tem lutado, está, graças a Deus, ó Deus, graças a Ti, Senhor, está bem, está enfrentando bem essa situação, mas Te imploramos, ó Pai, que ele esteja plenamente restabelecido, Senhor. Ó Pai, e queremos Te agradecer também, Senhor Deus, pela universidade, pelo Instituto Mackenzie, Senhor, 150 anos, ó Pai, o seu diretor nos pede, ó Deus, em cada igreja que estejamos agradecendo diante de Ti, que Tu tens sustentado aquele lugar, ó Pai, que em meio às dificuldades, às lutas, os erros e acertos, ó Senhor, Tu tens feito dali, ó Deus, um lugar onde uma visão bíblica da vida tem sido dia a dia, crescentemente pregada, ensinada, falada, anunciada, ó Pai. Fortaleça os capelões, ó Deus, que estão ali. Que os capelões possam trabalhar, ó Deus, se empenharem, Senhor, para levar a cada aluno, a cada funcionário ali, Senhor Deus, um pouco da Tua graça, Senhor. E de fato ali, mais do que ser um lugar de ensino secular, de ensino das ciências humanas, Senhor, que ali seja um lugar de conhecimento de Ti, Senhor. Faz isso, fortalece os homens, ó Deus, que são Teus servos, que estão à frente daquela obra, ó Pai. E que mais do que lucro, mais do que alunos, possamos ter ali discípulos, possamos ter ali crescimento espiritual, ó Pai. Avança o Teu reino ali também, nós Te imploramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, meus irmãos. Agora, vamos ler aí em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O outro peso da idolatria é o peso da inutilidade. A idolatria coloca o amor no lugar errado e nos faz aplicar em obras inúteis, que às vezes mesmo grandiosas aos nossos olhos, não possuem significado eterno, são inúteis. Vamos cantar o amor de Deus, vamos cantar a presença de Deus, reconhecendo que esse amor, sim, fez uma obra eterna, com efeitos eternos sobre nossas vidas. Fiquemos de pé e vamos louvar e bendizer o nome de Deus com cânticos espirituais. Conhece
Podemos se assentar, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar. Vamos mais uma vez, com gratidão em nosso coração, pedir a Deus também que nos abençoe na pregação da sua palavra. Agora sim, nossa irmã Carla, nos eleve a Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos cânticos, obrigado pelas orações, ó Pai. Que tudo, ó Deus, possa chegar com aroma suave diante de Ti, que nossos corações estejam abertos, mentes abertas para receber, ó Pai, da Tua palavra que vem de Ti, através do pastor Ricardo, ó Deus. Que o Senhor o use, fale conosco, que nós levemos essa palavra, que nós levemos tudo o que foi falado, dito, cantado aqui, para que isso faça efeito em nós, em nossa vida, e assim, ó Deus, possamos propagar o Teu Evangelho com sabedoria, com realmente compromisso, ó Pai. Te suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos então ler a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, nós iremos ler a partir do verso 8, bem como também todo o capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 5, verso 8 e capítulo 6. Aqueles irmãos que desejam abrir a palavra de Deus, podem fazê-lo, acompanhar também aí em nossa projeção. Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso 8, a palavra de Deus nos diz:
Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e de seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem que de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come, também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gera sem filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se sua alma não se farta do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que proveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Irmãos, Agostinho tem uma frase muito interessante, que é dita de várias formas diferentes, mas basicamente Agostinho nos ensinou que no coração do homem há um vazio do formato de Deus. Só Deus pode satisfazer o ser humano. Só Deus pode dar ao ser humano aquilo que é necessário para que ele se sinta pleno, para que a sua existência alcance o devido lugar, a devida plenitude. Afinal de contas, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. E não há outro meio de nós alcançarmos essa plena satisfação de vida, a não ser naquele que nos fez à sua imagem. No entanto,
O ser humano cria ídolos e cria coisas em seu coração, como diz também Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós aprendemos a adorar, amar, desejar, cultuar coisas. E a ideia de culto, ela não é simplesmente essa questão litúrgica aqui. A ideia de culto é aquela questão de você se curvar. A palavra adoração, ela não tem a ver com a fala, ela tem a ver com a postura. O louvor tem a ver com fala. O louvor significa elogiar. A adoração significa encurvar-se. E quantos de nós estão encurvados perante dinheiro, cargos, posições sociais, sonhos pessoais, diplomas, ou seja, nós parecemos cultuar essas coisas, nós nos curvamos a essas coisas e fazemos tudo o que é necessário para alcançarmos essas coisas. Somos seres que adoram por natureza. Não importa se você é um ateu, você adora alguma coisa, você se curva perante alguma coisa. Já dizia Augusto Comte, no Compositivismo, que a ciência seria a religião do futuro. Não contava ele com tantas concorrências. Nós temos várias religiões no mundo, espiritualizadas ou não, mas todas elas refletem algo no ser humano. Nós queremos alguma coisa acima de nós que nos dê motivo, ao que nos dedicarmos, pelo que trabalharmos. Nós vivemos atrás disso. Interessantemente, Salomão colocou essa parte de Eclesiastes logo depois do que nós vimos na última semana sobre o culto, sobre a forma correta de nos achegarmos diante de Deus, a maneira devida de adorarmos ao Senhor. Nós vimos um princípio importantíssimo, que quando nós vamos à presença de Deus, precisamos dedicar mais os ouvidos do que nossas vozes. E aí parece que Salomão ele dá uma escapada do assunto, parece que ele está trazendo um assunto a ermo, mas não. O que Salomão está demonstrando para nós aqui é que uma má adoração nos conduz à idolatria. Se não temos a adoração devida a Deus, se não dedicamos devidamente aquilo que é pertencente ao Senhor, nós vamos dedicar alguma outra coisa. E aqui ele mostra como as riquezas fazem isso conosco. Ele começa aí falando, dos oprimidos, olha, não te espanta, não fica muito surpreso se você vir numa província aí uma opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e a justiça. Não te maravilhes de semelhante caso. Por quê? O pobre é o labrador, ele é aquele que está lá cultivando a terra, fazendo a terra produzir. E tem um dono da terra, tem um atravessador, tem um vendedor, tem o burguês, aquele camarada que tem mais dinheiro dentro da sociedade, tem um rei, sempre vai ter alguém acima do outro. E por que eles se oprimem? Porque todo mundo precisa comer daquela terra que o pobre está trabalhando. Todo mundo. Qual é a semelhança entre o médico, o engenheiro, o faxineiro, o secretário, a recepcionista, o que tem de semelhante entre todos, a advogada, a professora, o que tem de semelhante entre todas essas pessoas, que ganham salários diferentes, ocupam posições diferentes? Qual é a semelhança que todas essas pessoas têm? Todas comem. É verdade, todo mundo come. Todo mundo come. A não ser aquele povo que vive da luz, Não sei se você já viu, depois procura aí www.vivendodaluz.com.br. O pessoal diz que tem a glândula pituitária desenvolvida, ficam diante dos raios solares e aquilo ali os alimenta. Conversa, Você sabe, Vai lá que você vai ver a viagem que é. Menos esse pessoal não come não. Mas o resto todo da humanidade come. E isso é um princípio da criação. Isso não é algo que o pecado trouxe sobre nós. Deus, quando criou, disse que a erva do campo seria alimento para o ser humano e também para os animais. Todo mundo tem que comer. Deus nos conectou a este mundo de tal modo que a subsistência do nosso corpo se faz com as coisas que nós comemos aqui. Então, por isso que há opressão, porque todo mundo quer, no fim das contas, o que está saindo daquela terra. Todo mundo quer comer do que é plantado.
Então o pobre do lavrador que está lá trabalhando a terra, tentando tirar, lutando, brigando com a terra para ela produzir, aí ele é explorado por alguém que é explorado por alguém. Hoje em dia nós ainda temos grandes produtores rurais aí que meio que comandam o negócio. Nós temos aí 2 produtores de soja no Brasil, que eles, quando querem mexer com o preço da soja a nível mundial, eles produzem mais ou menos. Então você tem uns lavradores, um pessoal aí, uns latifundiários, que tem esse poder aí. Mas, em regra, são pequenos produtores, principalmente aqueles que sustentam o mercado interno, e eles são muitas vezes explorados, têm de vender a preço de banana, ou se reunirem em cooperativas. E Salomão está dizendo, olha, não se espante de haver opressão. Por que há essa opressão? Não é uma opressão por causa da classe, não é uma opressão porque as pessoas que estão lá em cima são cretinos e o cara que lavra a terra, ele é um camarada muito gente boa. Não, é todo mundo pecador, nós já temos visto isso. O próprio Eclesiastes nos traz isso. A realidade de todos nós é que todos somos pecadores. Já dizia um que o sonho do oprimido um dia é ser o opressor. Aliás, se nós seguirmos uma dialética de Hegel para poder olhar para a história, aquela coisa da tese, da antítese, aí você tem a síntese, você tem o oprimido, o opressor, sai a briga e rola a síntese, que é o novo opressor, que é aquele que era oprimido, que se revoltou, matou o opressor e se tornou ele mesmo o opressor. Por que essa realidade? Porque não tem ninguém bonzinho nessa história. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo quer oprimir. Por quê? Porque todos pensam depender da terra e ficam ávidos por possuir para sentirem-se seguros. Essa é a grande questão da idolatria. O ídolo, o Deus, aquilo diante de que nós adoramos e ao que nós tememos, é o que nos faz ter afetos de dependência, segurança, confiança. Então, se eu não adoro a Deus devidamente, conforme o início do capítulo 5 nos ensina, eu vou ser alguém de comportamento idólatra, então eu vou adorar outras coisas. Isso significa que a minha segurança, a minha dependência, a minha confiança será depositada em alguma outra coisa. E aí todo mundo quer comer, todo mundo quer sustentar a vida. Aí fica todo mundo ávido para tirar o fruto daquela terra. Não é uma luta de classes, é uma luta de corações pecadores. É o pecado. Não é o sistema. É quem nós somos. É acharmos que vale muito mais o fruto da terra do que aquele que trabalha a terra. Mas o que alimenta isso é essa sensação. Eu preciso disso. E aí então Salomão ele vai desvendando diante dos nossos olhos esses pesos que a idolatria traz sobre a nossa vida. E aí nós vemos essa insatisfação. É o primeiro peso que ele nos coloca, nós somos plenamente insatisfeitos, passamos o tempo todo insatisfeitos. Ele fala desse mal que é colocado sobre quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Aquela frase do Rockefeller, que perguntaram para ele, quanto é o dinheiro suficiente? Ele respondia, um pouco mais. Não tem satisfação. E é isso, quando nós vivemos de ídolo e percebemos que é um ídolo, que é algo que vai e que vem, pensa, o seu ídolo é o dinheiro, o que te sustenta, o que te dá segurança, dependência, confiança é o dinheiro. E aí, de repente, você vê que o dinheiro vai fácil. Você tem que pagar uma conta, foi-se embora o valor. Quando você percebe a transitoriedade do dinheiro, o quão facilmente ele vai embora. Quantos aqui não tem histórias na família de como o dinheiro some, Para nos lembrar que dinheiro não aceita desaforo. É uma frase conhecida, dinheiro não aceita desaforo. Se é desaforado com dinheiro, você vai perder. Quando nós temos a noção disso, mas nós não temos Deus como segurança, o dinheiro é o nosso sustento, é a nossa segurança, o que nós fazemos? Nos dedicamos a trabalhar para ter mais. Nos dedicamos a fazer alguma coisa
para ter mais. E vivemos desejando mais, porque no fundo, nós queremos que o dinheiro faça algo por nós que só Deus pode fazer, nos satisfazer. E é interessante como Jesus colocou isso. Ele fala para aquelas pessoas que foram ter com ele, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Essas pessoas atravessaram o mar atrás de Jesus, foram até Cafarnaum, encontraram com Jesus: mestre, quando foi que chegastes aqui? Viestes atrás de mim, não porque viram um sinal, não porque vocês entenderam que eu sou o Messias, e que ao alimentá-los, vocês perceberam que eu era tudo o que vocês precisaram. Vocês vieram aqui porque encheram a barriga, vocês querem mais peixe, vocês querem mais pão. Eles estavam diante da salvação, diante da vida eterna, diante do Messias, e tudo que eles queriam era encher a barriga de novo. E aí Jesus diz: quem come desse pão é como o pessoal lá com Moisés, que pegava o maná e todo dia tinha que ficar pegando de novo, porque tinha fome de novo. Mas eu sou o pão que desce do céu, eu sou o maná que mata a fome eternamente. Porque o que te faz dia a dia ter que lutar pela vida é a realidade que nós somos pecadores. É o pecado que nos faz lutar com essa terra. É o pecado que nos faz ter dúvidas se vai ter colheita ou não, se vai ter chuva ou não, se vai ter água ou não para a plantação. É o pecado que traz à nossa realidade a dúvida, o peso e a correria. E só quem pode solucionar o pecado é Cristo. Então a satisfação só pode estar em Cristo Jesus, mas se nós pensamos depender dos bens desta vida, nós vamos buscar aquilo que não satisfaz, aquilo que é vago, aquilo que é temporário, aquilo que é a bênção e não aquele que abençoa. A idolatria nos conduz à insatisfação e nos conduz também a uma perda contínua. Porque Deus coloca um outro peso sobre o trabalhador, né? Ele fala que, né, como é bom o sono do trabalhador, porque esse trabalhador, ele quer coma muito ou quer coma pouco, ele trabalha a terra, ele sabe tirar da terra o seu sustento, então ele dorme, porque amanhã ele vai brigar de novo com a terra e vai tirar o seu sustento. Mas tem aquele que vive na fartura, e esse não consegue dormir, ele vive lutando por causa da sua riqueza, para acumular mais, para poder ter mais, para poder se garantir, porque ele não é aquele que sabe se sustentar. Ele é aquele que vive do valor. Mas Deus fala que muitas vezes esse se lança a negócios, a uma aventura. A ideia aqui de fazer um negócio, a ideia aqui que ele arriscou alguma coisa, colocou o dinheiro naquilo ali e perdeu tudo. E não deixou nem para o seu descendente, ele não conseguiu ajudar nem garantir a vida de seu filho. A perda é uma realidade da idolatria. Veja, você depende daquilo que é efêmero, do que é passageiro. Idolatra um carro e vê o que acontece com você no dia que roubarem esse carro. Idolatra um emprego, pensa no seu emprego, se dedica no máximo do seu emprego, aí vê o que acontece no dia que você for demitido. Você vai perceber que você fez uma jogada, que você fez um investimento e agora perdeu tudo. Então, além da insatisfação contínua, Deus também lança diante do homem essa opressão sobre ele, de o que fazer negócios que dão errado e perder aquilo que ele tanto idolatra. Perda. Esse é um fantasma que vaga sobre todos aqueles que fundamentam suas vidas em imagem, em temor de homens, em valores. Um jovem, há algum tempo, me procurou para aconselhamento e falou: pastor, eu não consigo dormir, eu não consigo ter tranquilidade no coração, eu não consigo viver em paz se eu não tiver um determinado valor na minha conta bancária. E tem que ser aquele valor. Não precisa ser mais, mas nunca pode ser menos do que aquele valor. É interessante. O cara elegeu um valor. Tem um valor, sabe? Ele elegeu um valor e colocou aquele valor como uma segurança. Se eu tenho esse valor, eu estou seguro. Se eu tenho isso no banco, está tudo bem.
Não é esquisito? Não é estranho? Para ele, não. Para ele era o seu porto seguro. Aí eu fiz uma pergunta simples para ele. Mas se acontecer alguma coisa que custe mais caro que isso, do que adianta você ter esse valor? Não vai ser o suficiente do mesmo jeito. Pastor, você está querendo tirar até essa minha segurança? Sim, quero sim. Eu quero que você entenda que não é esse valor. Não é essa coisa. Eu acho interessante que na minha família, dos dois lados, eu tenho histórias assim de bisavós muito ricos que perderam tudo. Um tinha estaleiro no Rio de Janeiro. Pai da minha avó, paterna. O outro era dono de parte do que era o terreno de Copacabana, do lado da minha mãe. Você imagina, né? Onde tem Copacabana já foi parte da minha família. Isso é um negócio meio louco de você pensar, vale bilhões hoje aquilo ali, e você pensa, por causa de jogo, por causa de, sabe, baralho, joguinho ali, pá, apostou, perdeu. O outro, maus negócios, perdeu. Perdeu. Meu bisavô, pai de pai, era tão rico, que quando minha avó casou com meu avô, ele deserdou minha avó, não queria mais olhar na cara da minha avó. Meu avô era pobre, meu avô teve o primeiro calçado dele aos 6 anos de idade. Andou muito nu nos morros do Rio de Janeiro. Minha bisavó, imigrante portuguesa, pobre, morava no morro e lavava roupa para poder ganhar dinheiro. E tudo que meu avô pôde ser de melhor colocação foi ser militar. E não é que esse militar, quando o sogro perdeu tudo, arrumou emprego para todos os concunhados, sendo que inclusive um deles faleceu ou se aposentou trabalhando no emprego que o meu avô conseguiu para ele, tio Aristides. Era um pobretão. E foi o único que morreu e deixou a esposa em situação confortável. O fantasma da perda é algo que aflige o ser humano e é uma realidade possível, porque o dinheiro é algo que a traça e a ferrugem corrói. E se você então coloca o seu sustento, a sua vida nessas coisas, você vive encarando essa realidade da perda. Como é que você dorme com isso? Como é que você dorme com isso? A sua vida depende do que você ganha. Se nós não percebermos o quanto isso é idólatra da nossa parte, nós não vamos entender porque muitas vezes estamos destruindo nossas famílias por causa de discussões financeiras. Quantos casais não se divorciam porque ficam brigando por causa de dinheiro? Porque não tem dinheiro para pagar a conta, porque não tem dinheiro para fazer algo que tanto gostariam de fazer. Quanto que isso não ocorre? Vale mais o dinheiro, vale mais a viagem, vale mais o bem do que o marido. E quantos jovens e adolescentes, crianças estão crescendo em lares, aprendendo que o dinheiro é o que conta, porque veem os seus pais brigando, se ofendendo o tempo inteiro por causa de dinheiro. Aí a gente não sabe, não sei por que meu filho é tão materialista. Eu não sei por que o meu filho quer tanto coisas, quer tanto um celular, quer tanto isso e aquilo outro. Ele liga tanto para status. Nós não somos assim. Não, você só xinga a tua mulher porque ela gastou muito no cartão de crédito. Você só xinga o teu marido porque ele torrou uma grana comprando bobagem na internet. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam erradas, que nós não tenhamos de ser responsáveis com os valores que temos, mas nós tanto amamos o dinheiro que somos capazes de, por causa de conforto, para termos as coisas, nós somos capazes de destratar, humilhar aqueles com os quais formamos um só corpo e uma só carne. Esse é o sentimento de perda. E Jesus colocou de nós uma perda que vale a pena. É interessante porque o Evangelho, ele é perda. Se você conhece a Cristo, se você já rendeu o seu coração a Cristo Jesus, você sabe que o Evangelho é a maior perda da vida.
Mas dessa vida mundana, você perde a sua própria identidade para ser identificado com Cristo. Você perde os seus sonhos para passar a desejar as coisas do reino de Deus. Você perde os seus desejos carnais a fim de servir a Deus com sua vida, renegando as velhas paixões. É uma morte. O evangelho é morrer. É negar-se a si mesmo, essa é a perda. Mas é uma boa perda, porque é lançar fora esses ídolos que tanto nos maltratam, tanto nos oprimem, tanto nos fazem maltratar e oprimir aqueles a quem deveríamos amar. Veja, o reino dos céus é isso, ele é um tesouro oculto no campo, mas um tesouro que vale a pena você entregar tudo por ele, vale a pena. E é interessante a parábola, porque Jesus não diz que o homem simplesmente vendeu tudo. Ele vende tudo e, transbordante de alegria, vai ele lá comprar aquele campo. Aliás, ele foi transbordante de alegria vender tudo o que tinha, ou seja, ele já estava feliz. Eu vou conquistar algo que vale muito mais do que qualquer coisa que eu tenha. Mas parece que a gente não está disposto a fazer essa perda. O que a gente não quer perder é o dinheiro, é o nosso conforto, é o nosso status. O que a gente não quer perder é a nossa posição. Eu posso não ter dinheiro, mas eu sou bonito. É verdade, isso é verdade. Minha mãe e meu pai fizeram um bom trabalho. Eu posso não ser bonito, mas eu sou inteligente. Eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nós começamos a construir nossa identidade em torno dessas coisas e muitas vezes não estamos dispostos a lançar fora todos esses ídolos pelo Evangelho. E aí você não vai entender como é que pode alguém perder tudo isso feliz. É porque encontrou algo maior e melhor, o reino dos céus. Então é interessante. Deus nos aflige com uma perda, porque Ele vai cutucar o nosso ídolo que disputa lugar em nosso coração com Ele. Mas quando a gente entende que é um ídolo, aí a gente quer perder e lançar fora. E aí, por último, que nós vemos no capítulo 6, algo terrível, que é o peso da inutilidade. É inútil. Todas essas coisas são inúteis. É inútil você ficar juntando. É inútil você ficar lá acumulando bens e riquezas, esperando que no fim das contas tudo isso possa trazer essa satisfação que não dá, trazer a segurança, porque na verdade são coisas muito fáceis de perder, e aí no fim das contas você vê que é inútil, porque você vai viver se dedicando a essas coisas e nunca tira proveito dessas coisas. Você não tira proveito. Outros vão tirar proveito do que você acumula, outros vão usar o que você tem, outros vão fazer o uso daquilo que você acumulou. Porque tudo que você pensa em acumular, quando é que você aproveita? Às vezes não é melhor você trabalhar um pouco, juntar um pouco e já ir aproveitando um pouco que você tem? Não, eu só vou ficar tranquilo quando eu tenho mais. E vai mais, e vai mais, e vai mais. E aí você nunca aproveita. Salomão coloca isso de uma forma tão aterrorizante que ele diz: é melhor um aborto. Porque esse camarada, tudo que ele faz na vida é se cansar. E não alcança nada de bom. Melhor um aborto. Por quê? O bebê morre, que é o mesmo fim daquele que trabalha, é o mesmo fim, não é? Quem trabalha muito vai morrer, não vai? Assim como a criança que morreu no aborto. Só que tem uma diferença. A criança nunca se cansou. Mas o camarada que morreu depois de muito trabalhar, sem aproveitar o fruto do seu trabalho, ele se cansa. Quem diria? Nem sempre vale a pena viver. Você já pensou que muitos dos nossos sonhos, na verdade, são coisas pelas quais não vale a pena viver? E quando a gente alcança essas coisas, a gente pensa que agora sim nós temos uma vida boa. Dando aula há alguns anos
para o MP, para a mocidade, aula de escola dominical, aí falávamos sobre planos de vida, objetivos de vida, sobre essas questões. E aí uma jovem disse, mas pastor, eu não quero ter uma vida medíocre. Porque eu estava falando como muitas vezes nós abrimos mão das coisas de Deus a fim de alcançarmos as coisas deste mundo, sabe? A gente deixa de ler as Escrituras, deixa de participar do culto, deixa de servir a Deus, deixa de ter comunhão com os irmãos para alcançar posições. E aí a irmã veio com essa questão, mas eu não quero ter uma vida medíocre. E eu perguntei para ela, mas o que é ter uma vida medíocre? É não poder ter um carro bom, não poder ter uma casa boa, não ter um salário que eu possa comprar as coisas que eu quero. Eu falei, então a vida para você é poder ter coisas de primeira linha, de qualidade, que te trazem satisfação. Eu falei, me perdoe, minha irmã, mas a sua vida já é medíocre. Isso já é medíocre. Ainda hoje ali pelo Facebook, ali uma dessas frases de efeito, mas que é certa, né? O camarada era tão pobre que tudo que ele tinha era dinheiro. De tão pobre que ele era, a única coisa que ele tinha, dinheiro. E às vezes a gente pensa que precisa tanto. Você já foi no churrasquinho de Laje? Já foi no churrasquinho de Laje? O pessoal lá tocando um sambinha, bebendo uma cerveja. Eu não estou pregando aqui para você, dizendo para você, vai beber cerveja, vai para as rodas de samba. Não estou dizendo isso. Mas vai ver a alegria do sujeito que está lá. Não está comendo picanha muitas vezes, não. Está comendo uma alcatra no máximo. Muitas vezes é colchão mole mesmo. Primeiro churrasco que eu fui uma vez na casa dos irmãos mais simples, chegou lá, era colchão mole. Cara, que colchão mole gostoso. Não lembro do gosto não, mas eu lembro de como era bom estar ali com os irmãos. Rindo, fazendo graça, desfrutando da companhia uns dos outros. Aí eu percebi que quando nós não amamos a Deus devidamente, quando nós não amamos o próximo como deveríamos, nós tornamos todas as atitudes de nossa vida inúteis. É o que Paulo nos ensinou em 1 Coríntios. É o amor que dá sentido, é o amor que dá uma razão, uma motivação devida. Ele chega ao ponto de dizer que mesmo que você venha a morrer queimado em favor de alguém, ele está mostrando um exemplo como o de Cristo, de entregar a vida, entregar o seu corpo em favor das pessoas, ainda que você faça um negócio desse, se não for por amor, se for no desejo de mostrar quem você é, de que as pessoas lembrem das suas atitudes, nada disso tem significado, é como um símbolo que retine, sabe? Você faz um pim lá e se pergunta, o que significa isso? Nada. Não tem mensagem, não tem significado, é o amor. Por isso é tão importante fugirmos da idolatria, adorarmos a Deus devidamente, porque adorar a Deus significa amá-lo em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, e os bens dessa vida vão ser coisas que nós vamos usar nesses relacionamentos. Então, qual o remédio para a inutilidade da idolatria, desse apego ao dinheiro, dessa busca por querer mais e mais, e querer posições, e querer reconhecimento, ou enfim, viver se dedicando a algo que não a Deus? É amando devidamente. É amando devidamente. Então eu creio que uma boa pergunta para você se fazer aqui é: o que você ama mais? O que vai no teu coração? O que você tanto deseja na vida? Será que ídolos tomaram conta da sua vida e você tem vivido e se dedicado a ídolos? Será que o seu trabalho na sua cabeça é o que te sustenta? E é por isso que você não reserva o dia do Senhor, e é por isso que você diz, não, eu preciso trabalhar nesse domingo, porque se eu não trabalhar nesse domingo, eu vou ficar pobre. Como se Deus me desse nos outros dias não fosse suficiente. Quantas vezes nós temos abandonado a adoração pública, achando que faltar um dia de culto a Deus e trabalhar vai nos garantir a existência, e não percebemos que deixamos de lado aquele que nos deu a existência. Cuidado com a má adoração a Deus. Ela pode te conduzir à idolatria. E a idolatria
tem pesos muito ruins: insatisfação, perda e inutilidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus amado, nós te imploramos, Senhor, que Tu nos dês, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o entendimento do que realmente vale a pena nessa vida. Que busquemos a Tua presença, que busquemos, ó Pai, aquilo que Tu tens para nos dar. Que busquemos, Senhor, entender a vida conforme Tu entendes e percebermos que o bem da vida vem de Ti e não dos nossos esforços. Que é Tu quem nos sustentas, ó Deus, que és Tu que nos alegra, ó Pai, que Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Ajuda-nos a entender essa verdade tão latente nesse texto, mas que a nossa idolatria por tantas vezes não nos permite ver. Não é o dinheiro ou as coisas que nos dão prazer, mas Tu nos dás o prazer, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pararmos com essa correria, a negarmos a nós mesmos, a abrirmos mão do evangelho deste mundo, uma boa nova falsificada, uma boa nova que nos fala de receitas, de como ganhar dinheiro, de como fazermos render, ó Deus, os nossos bens. E lança-nos, ó Deus, ao Teu evangelho a boa notícia de fato, de que a nossa vida está escondida em Cristo e de que nele temos vida eterna. Dá-nos de comer sempre deste pão, Senhor, eu lhe imploro no nome do nosso Redentor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, podemos assentar rapidinho, só nos despedindo. Eu não reconheço nenhum visitante de primeira vez, mas nós temos, às vezes eu não reconheci e não sei. Passe um pouquinho de vergonha se você está aqui de primeira vez e fique de pé para a gente te conhecer. Vamos lá, primeira vez aí? Vamos lá, já foi denunciada, até o pessoal de casa vai ver. Diga seu nome. Fique de pé, por favor. Mireia, obrigado por ter vindo, viu? Deus te abençoe muito, tá bom? Obrigado. Mas eu creio que não temos mais visitantes de primeira vez, mas aqueles que não são membros de nossa igreja, mas escolheram estar aqui conosco hoje, adorando e bendizendo o nome de Deus, eu agradeço muito pela sua presença aqui com a gente, tá bom? Essa semana teremos também o estudo bíblico, na terça-feira, às 20 horas, nós estamos estudando a Reforma Protestante. Falamos dos pré-reformadores na última terça-feira, iremos falar agora já do movimento da Reforma, da ação ali de Martinho Lutero, dessa história tão maravilhosa da qual nós somos herdeiros, tá bom? Terça-feira às 20 horas, tanto presencial quanto também transmitido pela internet, tá ok? Queridos, presbítero Josué, algum recado eu esqueço de dar, alguma coisa do conselho, algum irmão precisa falar alguma coisa? Tá tudo certo, né? Algum irmão precisa dar algum recado à igreja? Sendo assim, estando bom para ambas as partes, Deus te abençoe, uma excelente semana e estou sempre à disposição. Até mais, queridos.